Oi gente, essa semana eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho sobre a minha especialização em sexualidade. Eu já comentei aqui em alguns vídeos que eu faço essa especialização, mas eu vim explicar o que é, por que eu me interessei, como funciona. Então assiste aí pra vocês ficarem sabendo um pouquinho mais dessa área médica, que é pouco conhecida, mas muito legal. Eu fiz minha faculdade inteira, é a minha residência de ginecologia, 3 anos, sem ouvir praticamente nada sobre sexualidade. Eu nem sabia que isso existia, até que um professor um dia me sugeriu: você tem bastante naturalidade para falar das coisas, por que você não vai fazer uma área que precisa muito e que não tem quase ninguém, que é a sexualidade? Fiquei nessa, né? Que é isso? Nem eu sabia, mas não dei muito braço a torcer, fingi que eu sabia, falei, legal, vou atrás. Comecei a pesquisar alguns cursos, descobri que na USP tinha um curso com uma professora muito bacana, que é a doutora Carmita Ábido. Me inscrevi, passei no curso e resolvi começar a estudar sexualidade. Atualmente, eu tô cursando tanto sexualidade humana na USP quanto terapia sexual. Eu faço os dois cursos, que são os cursos que a universidade oferece. Vou terminar agora no fim desse ano de 2017. O que é, então, sexualidade? Por que a gente não aprende isso nunca na faculdade? Então, a área de sexualidade humana não é pra você aprender a fazer sexo nem ensinar os outros a fazer sexo. É claro que você vai aprender de tudo, desde o que é normal na sexualidade até o que é anormal. Mas é basicamente pra gente estudar como funciona a sexualidade das pessoas, como funciona desde a parte médica até a parte psicológica e saber tratar, saber orientar os pacientes que têm esse tipo de queixa e que só recentemente começaram a ter algum tipo de resposta para esses tipos de queixa, porque as pesquisas são bastante atuais, as coisas em torno do estudo de sexualidade, principalmente sexualidade feminina, são bastante recentes, então é um campo novo, um campo muito legal. Então a gente estuda desde disfunções sexuais femininas e masculinas, ou seja, as mulheres que têm problema de desejo, de orgasmo, que têm dor na relação, os homens que têm disfunção erétil, que têm ejaculação precoce. Então a gente estuda o que são, diagnóstico, como é que trata essas áreas. A gente aprende sobre orientação sexual, né, que não é nenhuma doença, nenhum problema de saúde, mas a gente aprende sobre orientação sexual. A gente aprende sobre identidade de gênero, que é uma coisa que tá aí se falando bastante, teve agora na novela. Então a gente aprende as questões médicas, diagnósticas, sociais, enfim, tem uma visão bem legal de tudo isso. Aprende o que é normal dentro da sexualidade, quais são os tipos de orientações que a gente pode dar para os pacientes. Aprende sobre os pacientes que têm parafilias, que são aquelas preferências sexuais diferentes, que às vezes a gente vê, os fetiches que a gente fala, até mesmo pedofilia. A área de sexualidade é bem ampla, tem bastante coisa para ser estudada. É uma área que é um tabuzão, assim, na nossa sociedade, mas que precisa de gente que estude, gente que esteja interessada e de gente que saiba acolher e escutar esses pacientes. Na minha opinião, tinha que ser matéria obrigatória nas faculdades de medicina, de psicologia, porque esses pacientes, em geral, precisam ser muito bem acolhidos para poder conversar sobre o que eles estão sentindo. Tem gente que passa aí uma vida inteira sofrendo de algum problema, uma disfunção sexual, sem ter coragem de conversar com o médico, sem ter coragem de se abrir com um psicólogo. Então a gente precisa se preparar melhor e estar mais apto para receber esses pacientes e ter um retorno para esses pacientes e ter um acolhimento legal. E também porque eu sempre falo para os alunos de medicina, a gente como médico, não só médico, qualquer profissional da área de saúde, em muitos casos tem muita credibilidade a palavra. Então, quando alguém for te perguntar sobre o assunto, por exemplo, identidade de gênero, que foi um assunto que ficou na mídia muito forte esse ano, se as pessoas forem te perguntar, você tem que ter respaldo científico, você tem que ter informação correta, você não pode ficar aí de achismos e de preconceitos, perpetuando conceitos e tabus errados. Então, tinha que ser uma matéria, como a gente sabe que ainda é deficiente, eu acho que todos os profissionais tinham que se interessar um pouquinho, ler um pouquinho sobre o assunto, procure quem sabe, peça orientação, peça ajuda, mas se informem sobre o assunto para poder acolher os pacientes. É isso, eu queria falar um pouquinho sobre essa área. Para quem estuda medicina aí, tá pensando, tá? Ela é uma área que encaixa muito legal dentro da psiquiatria, muito legal dentro da ginecologia, dentro da urologia. Todas as áreas têm que dar uma pincelada, mas essas áreas acho que fortemente deveriam ter esse tipo de aprendizado, tá? Dentro dessa área. Foi um mundo que me abriu muitas portas e me despiu de muitos preconceitos e me fez, sem dúvida, uma pessoa muito melhor, porque eu nem imaginava, eu sempre me achei uma pessoa super aberta, que não tinha preconceito com nada, que não tinha problema com nada, e eu me vi de frente com coisas que eu nem imaginava, com assuntos que eu tive que aprender a falar com naturalidade, e me fez muito bem como ser humano.
E acho que na vida a gente tá aí pra descobrir essas coisas, pra gente ir se despindo, tirando nossos preconceitos, aprendendo a lidar com as situações, enxergando os dois lados da moeda. É isso, quem tiver interesse na área de sexualidade, existem alguns cursos legais no Brasil. O curso da doutora Carmita na USP é um dos que eu recomendo bastante, muito legal, dá um embasamento muito bacana, mas outras universidades também, é só procurar na internet. Se eu conseguir, eu deixo aqui alguns links de informação desses cursos para quem se interessar. E é isso, se vocês tiverem mais dúvidas sobre como é sexualidade, etc e tal, a gente vai conversar agora muitos assuntos nesse sentido aqui no canal, mas podem me mandar aqui também as sugestões de temas, as dúvidas de vocês. E não esquece de dar like aqui no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais e tudo isso que vocês já sabem. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo!